Torcida tricolor, a informação que nós recebemos agora é uma informação que eu acredito que vai rodar em todas as redes sociais. Fluminense estaria interessado em um jogador totalmente decisivo, completamente absurdo e, na minha opinião, um dos grandes craques, né, para ser o seu camisa 9. Ficou curioso em relação a isso daí? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Informação do Hora do Flu, juntamente com bastidores do Flu para você. Roda a vinheta e vambora. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem, eu também estou bem, estou melhorando, saindo da gripe. Rapaz, essa gripe não para, né? Pelo amor de Deus. Mas, ó, se inscreve aqui no canal Hora do Flu, hein? Estamos com quase 100 mil inscritos aqui, né? Siga a gente também nas redes sociais do Hora do Flu, do Bastidores do Flu também. Ative o sininho tricolor para todas as notificações e não esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, vambora, acelera. Galera, bom... Todo mundo sabe que o Fluminense está em busca de um centroavante e realmente é o que está faltando para esse time do Fluminense, com todo respeito, né? Ao Everaldo, aos centroavantes hoje do Fluminense que não conseguiram ali se firmar, a gente tem um Fluminense que vem fazendo bons jogos. Zubeldia organizou esse time do Fluminense, tá maneiro de ver o Zubeldia jogar, né? O time do Zubeldia. Porém, a bola quando chega no terço final é bem complicado, né? Com isso, a diretoria do Fluminense determinou que centroavante será a principal busca, né, para a próxima temporada. Com isso, e adicionando, a gente tem uma diretoria que procura um jogador que esteja pronto, decisivo e que seja uma unanimidade. Tu imagina como é difícil achar esse cara, né? Bom, a Hora do Flu descobriu que um dos nomes que o Fluminense quer exatamente se enquadra em tudo isso aqui, tá? E quem é, meus amigos? Bom, Roger Guedes. Exatamente isso. Roger Guedes é um dos nomes que interessa muito o Fluminense, né? Ouvimos que, né, até falar com o Manolo, nós ouvimos o grande interesse em Roger Guedes. Para o Fluminense, Roger Guedes seria esse nome. Esse cara pronto, que seria uma unanimidade na torcida do Fluminense e um cara que viria para decidir. E a gente vai trazer para você os números dele, que você vai entender isso. Mas olha, não é a primeira vez que Roger Guedes aparece aqui como possível alvo do Fluminense. E aqui não é possível não, tá? É alvo. É interesse. O Fluminense tem um interesse em Roger Guedes. Só que, entretanto, todavia, há pouco tempo atrás, o Grêmio tentou tirar também o Roger Guedes do Al Rayyan e não conseguiu. A pergunta é, por que o Fluminense conseguiria hoje? E aqui a gente vai trazer toda a informação para você, todos os detalhes, valores e tudo mais para você entender que se é possível ou não essa vinda do Roger Guedes. Mas eu já te adianto que existem coisas que mudaram desde a época de Grêmio e agora. O que é? Te conto agora. Bom, se o Fluminense quer um cara que resolva, Roger Guedes é esse cara. Eu sei que é difícil pra mim. Eu sou um grande fã do cara. Eu sou um cara que acompanha o Roger Guedes em vários clubes. Acompanho no Palmeiras, acompanho no Corinthians. Só não acompanho no Al Rayyan porque eu não tenho paciência pra ver times do Catar, né? Mas, sinceramente, é um cara que sempre chamou atenção. Sempre chamou responsabilidade. Sempre pediu, toca aqui em mim, meu amigo, que eu vou marcar, que eu vou resolver. É um cara totalmente frio. É um cara totalmente decisivo. É um excelente jogador, tá? Os números dele chegam a ser absurdos, né? Nessa temporada, atualmente, a gente tem ele marcando 12 gols em 12 jogos. No ano passado, foram 31 gols em 39 jogos, tá? E 3 assistências ainda. E no ano anterior, 2023-24, foram 26 jogos e 23 gols. E o último ano que ele teve aqui no Brasil, né, que foi no Corinthians, foram 41 jogos, né, e 21 gols. Eu acho que ele saiu na janela do meio do ano, né? Mas é um cara, para quem gosta de números e acha que só os números no sentido, o número importa, pô, o nosso querido Roger Guedes não deixa para depois. Ele mostra realmente que é um cara acima da média. Falando sobre Roger Guedes, a informação do Hora do Flu e Bastidores do Flu é o seguinte: o Fluminense tem um grande interesse no jogador e, é claro,
Fluminense segue ativo e um dos nomes que despertam um forte interesse, exatamente isso que a gente ouviu, tá? O Roger Guedes desperta um forte interesse. Então é um cara que realmente a diretoria do Fluminense quer, né? É o Roger Guedes. A gente tem hoje, o valor dele de mercado é aproximadamente 9 milhões de euros, tá? Isso é basicamente, meus amigos, cerca de 55 milhões de reais. Então, pensando no valor de Roger Guedes de mercado, o Fluminense teria que pagar para o Al Rayyan, né, cerca de 55 milhões de reais. Thiago, o que você acha? Eu acho que vale muito a pena. Porque a gente está falando de um Roger Guedes que é muito decisivo, vem para um Fluminense que já tem um time montadinho, ele só vem pra ser a cereja do bolo, meu amigo. E ele não tem responsabilidade, não. Tu imagina o Roger Guedes junto com o Lúcio Acosta da vida. Tu imagina isso. Pô, irmão, é literalmente mudar a prateleira do Fluminense. Ele é o tipo de jogador que faz isso, ainda mais pensando em um time que, meu amigo, pode cansar de distribuir jogadas pro Roger Guedes, né? Então o valor de 55 milhões... apesar de ser um valor que talvez assuste muitos tricolores, eu acho que é por aí que o Fluminense tem que fazer. Vamos supor, o Fluminense tem 100 milhões para gastar na janela. Metade desse valor tem que ser nesse centroavante. Porque se não tiver um centroavante que resolva, não adianta. A gente vai sempre bater na trave. Por quê? Não vai ter ninguém para botar dentro da caixinha, né, meu amigo? Então, eu acho que compensa esse valor em relação a Roger Guedes, tá? É claro que esse não é o valor final. Por quê? Para o próprio Grêmio, o Grêmio chegou a oferecer 10 milhões de euros, né? Só que o Al Rayyan, na época, pediu esse valor porque eles não tinham interesse em liberar o jogador para o Grêmio. Eles falaram, eles não vão pagar 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Aí o Grêmio falou, vamos pagar, né? Na época tinha um candidato à presidência que tinha uma condição financeira muito boa, né? E ele chegou a emprestar esse dinheiro para o Grêmio fazer essa aquisição do Roger Guedes. No fim, meu amigo, reme que reme, né? O Al Rayyan não queria liberar o Roger Guedes. E no fim, não deu em nada e Roger Guedes se manteve ali no Al Rayyan. Então, assim, esse seria o valor aproximadamente que o Fluminense teria que investir, tá? A gente tem uma questão que dentro do Fluminense, esse valor é considerado dentro, tá? Dentro... é acessível em relação ao impacto esportivo dele. O que dentro do Fluminense enxerga esse valor? Investir 55 milhões no Roger Guedes é viável pelo que ele entrega dentro de campo, tá? Então, é isso que a diretoria enxerga em relação a esse investimento no jogador, tá? Dentro do clube, a avaliação é clara do seguinte: para a negociação rolar, para que realmente o Roger Guedes pinte no Fluminense, o Flu dependeria realmente da vontade do jogador, né? Uma postura firme do Roger Guedes em relação ao Rayyan, né? O que vai acontecer essa negociação? O dinheiro, pelo que eu tô vendo aqui, parece que o Fluminense estaria disposto a dar mesmo. Agora, o Roger Guedes teria que, de alguma forma, se impor com o Al Rayyan para que o Al Rayyan aceite a negociar com o Fluminense por esses valores, entendeu? Então dependeria do jogador. O que aconteceu na negociação com o Grêmio, pelo que eu entendi, o Roger Guedes queria ir pro Grêmio. Pelo menos foi o que eu ouvi, né? Só que neste caso agora, eu acredito que é diferente. Por quê? Naquela época lá, o Al Rayyan não tinha um substituto pro Roger Guedes. Só que dessa vez, parece que tem. Por quê? Porque o clube do Catar contratou o Aleksandar Mitrovic. Lembra dele, né? Jogou no Fulham, era um cara que é bom pra caramba de cabeça. Né? Tu deve lembrar dele. E ele foi contratado pelo Al Rayyan, ele que estava no Al Hilal. Né? Então, esse movimento pode indicar que o clube do Catar está esperando ali, realmente, uma oferta para o Guedes e até uma possível saída dele. Então, isso mudaria totalmente a questão de Grêmio e do Fluminense agora, tá? Segundo o empresário dele, né, que é o Paulo Pitombeira, não é só o Fluminense que teria um interesse ali e estaria atento a essa situação do Roger Guedes. Flamengo e Palmeiras
também mantém contatos frequentes sobre a situação do atacante. A concorrência existe, mas o Fluminense acompanha de perto, atento a qualquer movimentação do jogador. Então, meus amigos, é um nome que interessa muito o Fluminense, mas a gente sabe que tem outros clubes que também se interessam. Agora vem a minha opinião, tá? Eu ainda tô gripado, tô tossindo bastante, mas a minha opinião é o seguinte: Roger Guedes, ele vai pro Flamengo para ser reserva do Pedro, do Bruno Henrique, para ser mais um? Roger Guedes vai pro Palmeiras para ser banco do Vitor Roque? Eu acho que se o Roger Guedes quer ir para um time onde ele vai jogar, de certa forma, será uma estrela e será um cara municiado o tempo inteiro, vai ser no Fluminense. Se eu sou Roger Guedes, porque o Fluminense você pode falar o que for, mas a gente bate de frente de qualquer um aí. Ah, não, Thiago, eu não concordo. O Fluminense não bate de frente com o Flamengo, não? Você é louco. O Fluminense não bate de frente com o Palmeiras? Você é louco. O Fluminense bate de frente com qualquer clube brasileiro. Com a chegada de um Roger Guedes, o Fluminense pode estar na mesma prateleira. Talvez vai faltar ali um pouquinho o banco, melhorar um pouco o banco, mas a gente tá falando de um Fluminense. Meu amigo, o meio de campo do Fluminense é Martinelli, Hercos e Lúcio Acosta. É um time interessantíssimo. Então, assim, se eu sou o Roger Guedes, não é porque eu sou tricolor, não. Eu falei, meu amigo, eu vou pro Fluminense. Lá eu vou ser o cara, eu vou ser o dono da 9. Não tem jeito. Nas outras equipes, ele acaba tendo uma disputa aí, né? Eu, sinceramente, acho que esse é um ponto forte que a gente tem que pensar. Agora, o Fluminense, obviamente, não trabalha só com o Roger Guedes, né? E, embora ele seja realmente um nome muito bem visto, né, com muito interesse, o clube também trabalha com outros atacantes como alternativa, caso a negociação não avance. Os números da fase atual do cenário do mercado, Roger Guedes aparece como uma das oportunidades mais relevantes aí para equipes brasileiras. Então é isso, meus amigos. Eu tenho certeza que é uma informação que vai, pelo menos me animou demais. Pô, me animou muito pensar esse cara aqui. Meu Deus. É exatamente o que a gente precisa. É exatamente um cara que faz mais de uma função. É um cara que tem uma... É um cara que é muito finalizador nato. É um cara que chama responsabilidade. Pô, é um cara que chama o jogo. Pô, é isso que a gente precisa. É um cara que bota a bola debaixo do braço e vai resolver. É isso que o Fluminense precisa. Tomara de fato, né, que o Fluminense consiga essa contratação, que o Fluminense abre negociações. Então, sobre negociação e conversas, galera, a gente não tem informação. Eu acredito até que não esteja rolando nada ainda. Mas dentro do Fluminense, o Roger Guedes é muito interesse. O Fluminense tem muito interesse nele. Então, quem sabe isso não sirva também para acender uma fiar... Não, botar fogo nesse negócio aí pra gente trazer o Roger Guedes pra cá. No fim é isso. Roger Guedes é um dos alvos do Fluminense para a próxima temporada. Eu acho absurdo, hein? Caramba, hein? E você? Comente, quero saber a sua opinião. Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui um grande presente. Um beijo. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante pro canal Hora do Flu. Valeu, pessoal. Forte abraço e tamo junto.